Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Gente, atenção, uma notícia importante que acaba de ser divulgada. A OMS declara a situação de emergência em relação à varíola dos macacos. O aumento de casos no mundo levou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, a anunciar decisão que amplia o alerta de preocupação com a doença, conhecida como monkeypox, ou varíola dos macacos. No Brasil, já são mais de 800 casos confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde. No mundo, o número passa dos 16 mil em mais de 75 países. 5 pessoas morreram. Apesar da emergência, a OMS afirma que não é o momento para medidas drásticas. A avaliação da OMS é que o risco de varíola é moderado globalmente e em todas as regiões, exceto na região europeia, onde avaliamos o risco como alto. Países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido já ofereceram uma vacina como forma de conter a propagação da doença, mas os estoques ainda são pequenos. O Brasil começou a negociar a compra do imunizante de fabricantes internacionais. A OMS não defende a imunização em massa da população e ressalta a importância de ações preventivas. Ela pode ser transmitida também pelas vias respiratórias, né? Por isso que o uso de máscara também é uma recomendação em relação a essa doença. E o contato físico, abraços, beijos, contato sexual, compartilhamento de objetos de higiene pessoal, talheres. Então, essas são as formas de transmissão da doença, principalmente quando você entra em contato justamente com essas lesões na pele da pessoa que está infectada. Afinal, o que significa essa declaração de emergência da Organização Mundial da Saúde? Para responder a essa e a outras perguntas, conversamos com o José Geraldo Ribeiro. Ele é epidemiologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que atua nos laboratórios do Grupo Pardini. José Geraldo, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. É um prazer estar no Item Mais, no nosso podcast. Bem, José Geraldo, foram semanas de indefinição até a Organização Mundial da Saúde decidir pela decretação de emergência sanitária global, inclusive sem a chancela do Comitê de Emergência. Na prática, José Geraldo, o que muda a partir dessa decisão da OMS? Na verdade, esse tipo de divergência não é raro, porque as pessoas mais da ciência se baseiam em parâmetros pré-estabelecidos para a decretação de uma emergência global. No entanto, aqueles que têm funções administrativas, que precisam tomar decisões administrativas, têm uma visão diferente dessa importância. A decisão do diretor-geral acabou sendo apoiada pelo mundo científico em geral. O que muda é mais em relação à atuação da OMS. Com a decretação, a direção da Organização Mundial de Saúde tem mais facilidade de fazer recomendações aos países, de organizar melhor o enfrentamento da doença e, se for necessário, buscar fundos econômicos para aplicação na vigilância epidemiológica e no controle. Pois é, ao decretar a emergência, o entendimento da Organização Mundial da Saúde foi de que os riscos são reais e que uma ação tem que ser tomada. Daí minha pergunta, José Geraldo, quais são esses riscos reais e quais são as ações que precisam ser tomadas? Na verdade, o que se considera é que nós temos ainda uma janela de oportunidade antes que a doença se dissemine mais. Enquanto ela está restrita a determinados países, a determinadas populações, você fazendo o controle agora pode evitar que isso ganhe proporções numéricas maiores e que a doença acabe atingindo populações de risco, como as crianças, as gestantes, que até o momento não foram atingidas de forma importante. Nós estamos tendo ainda mais de 95% dos casos em homens adultos, onde a manifestação da doença tem sido mais benigna. Então, é uma oportunidade de mobilizar os países para que façam o controle enquanto a doença não tem proporções maiores que podem vir a acontecer.
Inclusive, a OMS diz que há um risco elevado da doença na Europa e moderado para o mundo. No Brasil, José Geraldo, com mais de 800 casos confirmados, como é que a gente pode definir o cenário? Olha, a monkeypox, ela se transmite nesse momento principalmente pelo contato pele a pele com as lesões e com transmissão indireta, com roupas, lençóis. Então, ela não tem a possibilidade de uma disseminação tão rápida como tem as doenças respiratórias, né, que se transmitem no ambiente, à distância, como a influenza, Covid-19, sarampo. Então, a percepção, ela vem crescendo lentamente. O problema é que ela não parou de crescer. Aqui no Brasil, nós estamos entre os países com um número de casos até expressivos. Claro que houve uma explosão maior na Europa, porque tem-se a impressão que um evento de massa iniciou o surto dentro da Europa e, posteriormente, através de pessoas que haviam viajado para lá, ela começou a chegar nos outros países. No mundo inteiro, pode haver falhas de notificação, esse número pode ser maior, isso também acontece no Brasil, principalmente porque neste surto a monkeypox está com uma apresentação clínica diferente. Ela geralmente não está sendo antecedida por quadro de febre, de ínguas pelo corpo, que geralmente vem antes de aparecer as vesículas, né, que são muito parecidas com as vesículas da catapora, aquela bolinha de líquido, né? E as vesículas estão sendo em número muito pequeno e muito restritas à região genital. Então, isso pode escapar mesmo do diagnóstico médico e, escapando do diagnóstico médico, você não tem a notificação. Mas o Ministério da Saúde fez recomendações claras, né, a respeito do diagnóstico laboratorial, da notificação, e eu acredito que a nossa subnotificação não deve ser muito grande, porque nós estamos diante de um grupo que está adoecendo, isso facilita muito as ações de vigilância epidemiológica. No entanto, há preocupação, porque nós já temos transmissão dentro do país, né? Pessoas que se contaminaram aqui no Brasil e não mais só pessoas que vieram do exterior com a doença. E até aproveitando, José Geraldo, quando a gente fala dessa preocupação com subnotificação, é porque a gente tem uma grande quantidade de casos, a grande maioria registrada em São Paulo. Quando a gente fala em mais de 800 casos no Brasil, em São Paulo são quase 600, segundo o último levantamento que eu puxei aqui do Ministério da Saúde. O que explica essa grande quantidade de casos em São Paulo? Tem uma explicação? Olha, a vigilância epidemiológica de São Paulo e a rede de saúde, ela é superior à qualidade da média do país. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo é bastante organizada, então pode ser que você esteja tendo uma melhor notificação, detecção e notificação no Estado de São Paulo, mas eu não acredito nesse momento que essa seja a maior explicação. O fato é que a cidade de São Paulo, onde nós temos uma concentração muito grande de casos, é hoje uma cidade cosmopolita, que recebe pessoas do mundo inteiro em quantidade grande. Aí a nossa porta de entrada principal no país, né, o principal aeroporto internacional do país está localizado aí, a população é grande. Então a gente viu isso acontecer com a Covid-19, viu isso acontecer no retorno do sarampo, primeiramente o estado de São Paulo sendo mais acometido e depois a doença se propagando para o país como um todo. Então, esses dois fatores podem estar relacionados, mas eu acredito que nesse momento o perfil da cidade de São Paulo, que é uma cidade de grande movimentação de viajantes e do exterior, isso explique talvez melhor essa incidência momentânea maior, né? Além da grande população que nós temos no estado de São Paulo. E por onde viria o combate à doença? Há uma vacina contra a varíola dos macacos, porém a quantidade de doses é insuficiente e a própria OMS reconhece que a eficácia é limitada. O
que explica essa limitação da eficácia, José Geraldo? E qual seria, então, a solução para combater essa doença? Na verdade, a principal forma de controle no momento é a detecção dos casos, né? Isso é muito importante, e o isolamento desses casos e a quarentena dos seus contatos, de todos aqueles que tiveram contatos íntimos, que moram na mesma casa por causa da possibilidade de transmissão indireta, por roupas, por lençóis, como nós falamos, né? Os contatos íntimos de toda a natureza, mesmo que não moram na casa. Se você conseguir fazer a detecção precoce e a observação, isolamento, quarentena adequados, a doença não deve se expandir para o restante da população. Na verdade, a vacina que nós temos, né, que foi utilizada no combate da varíola humana no passado, ela mostrou eficácia no controle da monkeypox em países africanos. Mas países africanos têm um perfil epidemiológico diferente, porque eles mantiveram contato com esse vírus após o controle da doença no mundo. Na verdade, nós sabemos que a vacina é eficaz, mas qual seria essa eficácia? Por exemplo, num país como o Brasil, onde paramos de vacinar contra a varíola na década de 70 e daí para frente, o contato da população com poxvírus foi muito pequeno. Né? Mas é um instrumento que pode ser importante para prevenir os grupos que têm um risco maior de doença grave. No entanto, não é fácil você, de um momento para outro, aumentar a produção de uma vacina que hoje é muito escassa. Então, eu creio que a Organização Mundial de Saúde deve focar mesmo em orientar adequadamente os países para diagnóstico precoce e as medidas de isolamento e de controle. Ela está restrita a um grupo populacional, a determinada idade, é o que eu quero dizer. Então, é fácil o sistema de saúde ter atenção com essa idade e estabelecer as medidas corretas que a Anvisa, por exemplo, publicou um material e divulgou de ótima qualidade, já tem mais de 15 dias, e que orienta passo a passo como se comportar dentro do serviço de saúde, como fazer isolamento e quarentena daqueles que tenham sido expostos, né? Então, nós temos uma possibilidade de controle da doença antes que ela se expanda para demais idades. Nesse momento, o número de casos que ainda não é grande, e esse número de casos restritos a adultos, talvez não justificasse você vacinar milhões de pessoas nesse momento. No entanto, todo país que conseguir fazer um estoque de segurança, isso pode ser importante no futuro. José Geraldo, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, tirar nossas dúvidas, dispor de um tempinho aí na sua agenda. Até uma próxima. Foi um prazer. Um abraço a todos. A varíola dos macacos é conhecida desde a década de 1950. Em 2017, o Centro de Controle de Doenças da Nigéria procurou ajuda para tentar mapear as mutações no vírus depois de um surto no país. Ela também não é nova, já teve trabalhos publicados de um surto na Nigéria em 2017, de um vírus com comportamento muito parecido com esse, que também parecia se espalhar mais frequentemente entre homens que fazem sexo com homens, com a presença de lesões genitais ou anais. Então, não é novidade mesmo, é algo que foi negligenciado lá em 2017, quando, inclusive, o CDC da Nigéria chamou atenção. A diretora-geral de Acesso a Medicamentos e Produtos Farmacêuticos da OMS, Mariângela Simão, destacou à CNN que o conhecimento prévio do vírus da varíola permite a adoção de medidas de saúde pública eficazes no controle da doença. Mas a gente está lidando com um vírus agora que é um vírus mais conhecido, né? Que é o vírus da varíola dos macacos, é um parente do vírus da varíola, né? E por qual já é conhecido há dezenas de anos. Já é endêmico em alguns países na África, e o que se observou esse ano foi um comportamento muito pouco usual, um comportamento diferente desse vírus, né? Que ele era concentrado em alguns países africanos e tinha um número de pessoas que eram afetadas anualmente,
e a gente está vendo uma transmissão sustentada em outras regiões do mundo. Ele está presente hoje em 6 regiões do mundo. Além dos desafios da ciência, a incidência de casos entre homens homossexuais acende outro alerta, o da estigmatização da doença. Então, essa comunidade foi atingida inicialmente e por uma vigilância importante, foi nela que o alerta foi dado. Mas poderia ter acontecido com qualquer outra população de relacionamento próximo, porque essa é a história. Pode haver transmissão sexual desse vírus? Isso está sob investigação. Mas é claro que para você ter uma relação sexual com alguém, você precisa estar próximo dessa pessoa. Portanto, isso poderia ter acontecido em qualquer circunstância. Então é importante que chegue a informação correta, é importante que a gente não contribua com essas fake news, principalmente relacionadas a populações que já são estigmatizadas, e com isso a gente consegue socialmente ter uma resposta melhor. Na segunda parte desse episódio, falamos sobre o que já sabemos sobre a varíola dos macacos. O nosso convidado é o Matheus Nunes Weber. Ele é virologista, professor da Universidade FI-Vale. Matheus, bem-vindo ao Item Mais. Oi, boa tarde. É uma honra, sempre à disposição. O prazer é todo nosso, viu, Matheus? E obrigada mais uma vez por estar conosco, tirando nossas dúvidas com relação à varíola dos macacos. Para começar, Matheus, definição. O que é essa doença? Como é que ela age no nosso organismo? Quais são os sintomas? Essa doença, né, é uma doença que ela, como eu já comentado, muitas vezes ela existe há bastante tempo e ela acaba se manifestando no ser humano com as famosas, talvez os sinais mais comuns, né, são as erupções cutâneas, mas também geralmente associada com febre, dor no corpo, né, bastante dor muscular, dor de cabeça, são os principais sinais clínicos. A gente inclusive chama, né, de varíola dos macacos, mas esse é um termo que geralmente nós virologistas não gostamos muito, porque na verdade ela não é dos macacos. Os macacos na verdade são tão vítimas quanto nós, ela na verdade tem como hospedeiros roedores silvestres, né, especialmente alguns roedores africanos, né, no qual ela se mantém há muito tempo. Há décadas ela já é conhecido, esse vírus já é conhecido desde o final dos anos 50, mas tem reemergido nesses últimos tempos, agora de uma forma bastante recente, muito em função, provavelmente, né, da questão, né, de já fazem, né, mais de 40 anos que foram cessadas, né, os programas de vacinação para a varíola humana, né, que tem reatividade sorológica cruzada com esse vírus, né, o vírus, entre aspas, da varíola dos macacos. Então acabou emergindo uma população, né, sem memória imunológica e associado a isso também, né, as questões relacionadas a desmatamento, degradação ambiental, degradação de habitats de espécies silvestres. Todo esse conjunto da obra acabou levando a essa situação que nós temos hoje em dia. Nossa, Matheus, então já comecei errando aqui na nossa conversa. Vamos lá. Você, virologista, qual é o termo, então, que você utiliza para se referir a essa doença, só para a gente estar aqui na mesma sintonia? Na prática, a gente também acaba utilizando o termo entre aspas também, termo inadequado também. A gente chama geralmente de monkeypox, né? Seria o pox dos macacos na prática, né? Porque é um pox vírus, né? Mas a gente utiliza também da mesma forma, né? Claro que a gente acaba achando importante também colocar essa questão, né? Que ela tem como reservatórios roedores, né? Para até a gente evitar, às vezes, até alguns estigmas que podem acabar ocorrendo, né, com animais como primatas, por exemplo, não humanos, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes eles algumas pessoas por desconhecimento acabam às vezes agredindo esses animais ou espantando esses animais. A gente vê muito isso em casos às vezes da febre amarela, no qual eles também são tão vítimas quanto os seres humanos, né? Mas a gente acha importante somente para evitar esse tipo de problema, esse tipo de desinformação, que às vezes esses animais, né, acabam sofrendo mais um dano, além do dano da doença, que eles também acabam sendo expostos, dano às vezes também da ação humana de uma forma inadequada. Então pronto, vou falar da mesma forma aqui, varíola dos macacos, entre aspas, Matheus. Vamos lá, a gente, claro, quer falar sobre os estigmas da doença, daqui a pouquinho a gente fala sobre mais um, você já citou um aqui durante o início do nosso bate-papo, mas antes quero falar sobre as formas de transmissão da varíola dos macacos. Como é que ela é transmitida? É possível se prevenir? De que forma? É possível sim, né? Mas é importante a gente também conhecer as formas de transmissão, né? As principais formas de transmissão muitas vezes o contato, né, com as lesões de pessoas infectadas é uma forma muito eficiente de transmissão, mas também é
possível a transmissão pelas vias aéreas, a transmissão também com contato em superfícies contaminadas recentemente por alguém infectado, vírus que se manifesta muito na pele, mas também, como já relatado anteriormente, também tem sido bastante relatada a transmissão sexual. Transmissão sexual também pode estar associada muitas vezes até em contato de pele, né, de uma pessoa suscetível com uma pessoa contaminada. E o tratamento da doença, Matheus, como é que ele se dá? E um outro ponto, a gente fala aí de um universo de cerca de 16 mil pessoas infectadas pela doença e 5 mortos. A taxa de mortalidade da doença, de fato, ela é baixa? Ela é uma taxa baixa, né, especialmente se a gente compara, né, com ali, digamos, a prima não muito distante, né, do monkeypox, que é a varíola humana, né, erradicada ali no final da década de 70, que tinha uma taxa de mortalidade altíssima. Mas ela tem sim essa possibilidade, como qualquer vírus, né, existe sempre a possibilidade, né, de alguma situação mais grave, e isso acaba sendo num universo no qual várias pessoas acabaram se infectando, né, acaba sendo observado sim. O tratamento ele é muito relacionado muitas vezes com o isolamento da pessoa, né, que acabou se infectando, e é um tratamento geralmente de suporte, como acontece com a maioria dos vírus, mas alguns indivíduos que às vezes acabam tendo alguma imunidade mais fraca ou alguma doença intercorrente, né, acaba talvez sendo algum indivíduo de maior risco do que um indivíduo que não tem essas intercorrências. Matheus, 2 crianças nos Estados Unidos foram infectadas com a varíola dos macacos, inclusive 2 crianças que não têm relação entre si. Essa doença, ela se manifesta de uma forma diferente no público infantil? A princípio, né, tanto crianças quanto idosos, muitas vezes eles acabam tendo uma maior suscetibilidade. Esse não é um vírus tão transmissível quando comparado ali, por exemplo, com o vírus da varíola humana, que era extremamente transmissível. Mas geralmente crianças e idosos, eles acabam tendo um sistema imune, digamos, um pouco não tão forte, né, quando comparado com indivíduos adultos, colocando essas pessoas dessas faixas etárias daqui a pouco como um público com maior chance até de manifestar de uma forma mais clínica, mais evidente a doença, né, do que outros indivíduos, além também daqui a pouco até de um risco um pouco maior até de complicações. Matheus, aproveitando aqui algumas das suas falas durante a nossa conversa, queria aprofundar a questão do conhecimento do vírus. Trouxemos aqui, inclusive, há pouco no Item Mais, o relato do surto da doença na Nigéria, muito tempo atrás. O que aconteceu? Por que esse vírus, que não estava no radar, voltou a assustar? A vacinação contra a varíola humana ela estava presente, né, no calendário de basicamente todos os países, né, um vírus que levou a bilhões de mortes, né, então ele estava presente, né, só que após a sua erradicação ali no final dos anos 70, foi recomendada a sua retirada desses cronogramas pelo fato de ter sido um vírus que foi erradicado. E essa própria vacinação contra o vírus da varíola humana, por tabela, entre aspas, ele acabava protegendo também contra outros poxvírus, né, que também poderiam causar doenças entre seres humanos. São vários. Entre eles, um deles é o monkeypox, né, que causa a varíola dos macacos. Então, o que acabou acontecendo, né, para essa reemergência foi principalmente esse final dessa vacinação no qual, né, as pessoas que haviam sido vacinadas lá atrás, né, muitas já até não estão vivas hoje, mas a gente acabou diminuindo essa, digamos, imunidade que nós tínhamos na população mundial, por uma questão de tempo, inclusive. E, claro, associado a isso uma população agora suscetível, porque não recebeu essa vacinação, nós temos toda essa questão de degradação ambiental, degradação de habitats. O mundo ele é muito pequeno. O mundo de hoje, de 2022, ele é muito menor do que o mundo do final da década de 70. Hoje uma pessoa ela pode estar de manhã numa parte do mundo e de tarde no outro lado do mundo, né? O que facilita muito mais até o trânsito desses agentes, e por isso que a gente tem observado também casos em vários locais do mundo. E associado a isso, nós temos essa questão da degradação ambiental. É um conjunto de fatores, né, que acabou levando a essa situação, mas a vacinação, né, claro, com a forma no qual acabava ocorrendo lá com a varíola humana, que era um vírus muito mais transmissível, muito mais letal, talvez não fosse necessária, mas em alguns locais em específico, onde há surto, talvez a vacinação ela poderia, num futuro próximo, talvez ser repensada para ajudar a conter a circulação desse agente, aumentando pelo menos um pouco mais a questão de imunidade da população, para voltar a reduzir e até quase desaparecer a circulação mundialmente desse agente. E aproveitando, Matheus, que quebramos já um estigma nesse episódio, durante o nosso bate-papo, queria falar sobre um outro risco de estigmatização da doença. Os homens que têm relações sexuais com homens, eles correspondem a uma grande parcela dos infectados.
com a varíola dos macacos. Há um grande risco, inclusive um próprio receio da Organização Mundial da Saúde, de que a doença possa provocar esse estigma em relação a esse público. Inclusive, Tedros Adhanom falou que o estigma é tão perigoso quanto o vírus. Bora quebrar mais um estigma, então, nessa conversa, para a gente encerrar, Matheus? Com certeza, é muito importante, né, a população ter o conhecimento, né, das formas de transmissão, né, que acabam acontecendo em relação a vários vírus, incluindo esse, para evitar, às vezes, algumas conclusões precipitadas. Uma forma bastante importante também com a qual esse vírus acabou se espalhando possa ter sido, talvez, dessa forma, mas é importante a gente ter em mente que não é somente dessa forma. A questão do estigma, a gente tem que ter um conhecimento que qualquer pessoa é suscetível a se infectar com esse agente. Não é somente um homem que tem relação com homem. Um homem que tem relação com mulher, uma mulher que tem relação com mulher também tem a mesma chance, né, de acabar se infectando, né? Assim como os próprios macacos, né, que também receberam de brinde ali também, receberam também de uma certa forma, também foram estigmatizados com o nome da doença, né? Todo mundo, inclusive os virologistas chamam, né, como a gente até comentou antes no início, de varíola dos macacos, mas de uma varíola que é tão deles quanto nossa, na prática é dos roedores, né? É isso. Vamos quebrar estigmas, sanar dúvidas aqui no Item Mais com a ajuda do Matheus, que agradecemos mais uma vez pela participação. Matheus, até uma próxima, hein? Eu que agradeço, só fica sempre à disposição. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudney. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.